Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha para mais um episódio do nosso podcast Vida Longa e Morte Súbita. Então hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui a nossa convidada, a doutora Amanda. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, doutor. Doutora Amanda é psicóloga, trabalha com a gente aqui na clínica, uma excelente profissional, pessoa muito técnica, muito estudiosa, muito querida pela equipe e pelos nossos pacientes. Então, tenho certeza que a doutora Amanda vai poder somar muito para você também que está aí e nos assiste. Como eu comentei um pouco agora antes da gente começar, não conversamos antes para explicar como funciona, né? Mas isso que é bom, igual eu falei, eu gosto do que é natural, entendeu? Então vai ser assim. Então, doutor, o porquê do nome, né? Nosso podcast Vida Longa e Morte Súbita. Porque o nosso objetivo aqui é, a cada episódio, trazer para as pessoas que nos acompanham ensinamentos, reflexões, insights, alguma coisa que sirva a elas para que aumente as chances, as ferramentas que elas dispõem para que elas tenham uma vida longa. E é uma vida longa que aqui a gente busca, aqui, uma vida longa bem vivida. Uma vida longa onde a vida bem vivida se encerre, de preferência, junto com o período da nossa existência aqui. E não que haja aquela vida que se encerra muito antes da existência, onde a pessoa já não... O famoso morte em vida, né? Isso, a pessoa já não desfruta, né, desse presente tão grande que Deus nos dá, que é estar aqui por um tempo. Sim. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha uma vida longa, se possível, que termine com uma morte súbita. De preferência, bem rápido. E para que isso aconteça, para que a gente tenha chances de alcançar esse objetivo, eu entendo, e o pessoal de casa vai entender um pouco mais sobre hoje, do tamanho da importância da gente estar bem na nossa parte emocional, a nossa psique estar adequada, né, para que a gente consiga ter uma vida longa. Com certeza. Eu falo isso muito dentro de terapia, e essa semana com os nossos pacientes do plano de emagrecimento, eu conversei muito ontem exatamente isso. Não adianta você ter um corpo se somente não acompanha o seu corpo, porque não é físico, é mental. Se eu estou com a mente, com todos os meus planejamentos, as minhas metas bem estabelecidas e o porquê eu quero ter uma vida saudável, eu consigo fazer qualquer coisa, porque não é a vontade, é a mente. Tem que andar junto, né? De preferência, a gente tem que andar junto. Um corpo são precisa de uma mente sã para existir. E uma mente sã precisa de um corpo são também, né? Então, quando a pessoa foca muito em um desses objetivos e começa a negligenciar o outro, a coisa não vai bem. Nunca vai, porque nós somos um equilíbrio, né? A saúde mental, pela Organização Mundial da Saúde, deixa bem claro, é multifatorial a nossa saúde mental. Então, é físico, é mental, é espiritual, é o que eu como, é o que eu vejo, é o que eu falo. Tudo isso é a saúde mental. Então, se eu não tenho um corpo saudável, eu também não vou ter uma mente saudável. Os dois precisam andar juntos. É assim que funciona na saúde mental, por isso que a gente prioriza tanto atividade física, alimentação, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, porque tudo isso torna uma saúde mental equilibrada. A gente até brinca sobre isso em relação à dieta, né? Eu falo para os pacientes, você tem que fazer dieta do que você come, dieta do que você ouve, dieta de quem você anda. Tudo é dieta. Tudo é dieta, não adianta. Mas aí a gente muda isso, né, dentro do consultório pro equilíbrio. A gente tira a palavra dieta e muda para equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio no que você come, equilíbrio no que você vê, porque fica mais fácil. Volta para o mesmo foco quando um enfoque diferente. Sim, exatamente. Muito legal. Para os nossos pacientes, doutora, os nossos pacientes do emagrecimento, né? A gente sabe que há uma relação sempre presente e complexa entre a nossa alimentação
e a nossa mentalidade, a nossa história e o que a gente traz de bagagem desde a infância e tudo que isso envolve, né? E a gente vê que algumas pessoas não reconhecem isso, pelo menos de início, né? Sim. Então eu queria que você explicasse um pouco, né, para quem nos ouve, porque esse, como a gente comentou no início, é o objetivo do nosso podcast, né, apresentar para a pessoa conhecimentos que vão ser úteis para ela em casa, né? Sim. Como que isso acontece, né? Se isso, o peso disso, da nossa parte emocional, que seja histórico ou momentânea em relação ao que a gente come, ao que a gente escolhe comer. Eu sempre falo assim, porque eu ensino muito, eu faço muita psicoeducação dentro de consultório. Porque qual que é o objetivo? Que o paciente se torne seu próprio psicólogo para que ele não precise de um psicólogo. É isso nossa maior missão dentro de um consultório, fazer o paciente ser o seu próprio terapeuta. Para quando buscar uma terapia, ser pontual, um luto, a perda de um emprego e assim por diante. Mas o que eu ensino dentro do consultório? Que a questão da obesidade, a questão da vida desequilibrada, ela é uma consequência de coisas que aconteceram em todo o histórico de vida no decorrer da vida dele. Porque vamos colocar assim, o sobrepeso. O sobrepeso é uma consequência de um sofrimento, de uma ansiedade que vem se estendendo. Você não tem sobrepeso do dia para a noite. É um processo de conquista para aquele sobrepeso, né? Para a questão da obesidade e do vício e assim por diante. Então, quando a gente eu começo um processo dentro do plano, eu levanto todas essas questões e eu falo, você pode estar aqui por conta do seu plano, mas a gente precisa analisar toda a sua vida e todo o seu histórico de vida. Se a gente organiza tudo isso, você conseguir uma vida equilibrada, uma alimentação equilibrada, conseguir o seu objetivo, vai ser muito fácil. Se eu bato em cima apenas daquela queixa principal, nada é resolvido. É igual a gente fala, isso daqui é só um sintoma. A febre, ela não é a causa, não é uma doença. A febre é um sintoma. Então, a gente busca lá atrás. Então, quando a gente começa uma terapia, a gente faz uma ressignificação de vida, onde a gente ensina ponto por ponto o que aconteceu, por que aconteceu. Você poderia ter agido diferente? O que poderia ter sido feito? O que não foi feito? O que vai fazer? Tudo isso a gente fala que é os pingos nos is. Nós temos muitos acontecimentos da nossa vida sem pingos nos is. E quando eu significo tudo aquilo, tudo se torna mais fácil. Quando eu entendo o que eu enfrento, quando eu dou nome aos meus desafios, ele se torna fácil. Quando eu sei o que eu estou enfrentando, fica mais fácil de resolver. Porque eu não preciso achar uma solução, eu só preciso entender o que está acontecendo. E a solução vem... Conhecer, né? Enxergar aquilo. Sim. Então, quando eu sei o que eu estou enfrentando, é um sobrepeso, é uma vida desequilibrada, é uma vida de vícios. Quando eu reconheço, né? Eu dou nome aos bois, eu consigo enfrentar aquilo ali de forma mais fraca. Porque aquilo que eu sei, eu não tenho medo. Se eu vou colocar bicicleta, né? Todo mundo sabe andar, a maioria sabe andar de bicicleta. A gente não vai ter medo de andar de bicicleta, porque a gente sabe. Então, é isso que nós fazemos dentro da terapia. O que você está passando? Qual é a sua dificuldade? O que está acontecendo? Quanto mais eu sei, menos medo de enfrentar eu tenho. E mais fácil de resolver é. Então, resumindo, assim, o que a gente faz é exatamente isso. E nada é agora. Nada é agora. Tudo vem do nosso histórico de vida. Quando a gente fala de transtorno, seja ele alimentar, seja ele transtorno mental e assim por diante... Nós falamos que o transtorno mental é como se fosse um bolo. Eu tenho uma receita, no caso. Eu não faço um bolo só com ovo e trigo. Eu não faço um bolo só com óleo e fermento. Eu preciso do óleo, do fermento, do trigo, do leite. Eu não sei fazer bolo, não. Pronto. Toda aquela... Não compro mais pronto. Deixo claro aqui. Não faço mais bolo também. Então, assim, eu preciso de uma receita. E o forno é a minha mente. Então, o que isso quer dizer? Cada coisa que aconteceu na minha vida foi o meu ingrediente para o meu bolo acontecer. Cada trauma, cada bloqueio, cada frustração, cada dificuldade, até que chega num forno, que é a minha mente, que está bem preparada para fazer aquilo ali acontecer. No caso, minha mente está bem preparada para gerar algo. Então, uma alimentação compulsiva,
comportamentos compulsivos, impulsividade, ansiedade e assim por diante. E aí é onde começa tudo, porque o ato de comer muito, vamos colocar compulsivamente, impulsivamente, é uma questão emocional. E quando a gente trata o histórico de vida da pessoa, a gente muitas vezes nem fala sobre o assunto, mas a gente já trata, porque a saúde mental é um efeito dominó. Eu começo a resolver umas coisas e todas as outras coisas vão se resolvendo também. Então é essa a lógica dos tratamentos. Muito bom. Assim, para a gente dar algum exemplo para o pessoal em casa, algo como as pessoas que têm uma certa compulsão por alimentos doces. Né? A gente aqui em equipe, a gente avalia isso num contexto bem amplo, né? Então às vezes isso está relacionado à parte também metabólica, bioquímica daquela pessoa, até hormonal, mas a gente sabe que tem muito a ver com essa parte mental também, né? Se a gente organizar só a outra parte e deixar essa de lado, não vai funcionar, ou pelo menos não vai funcionar no longo prazo, que é o nosso objetivo com os nossos pacientes, né? O que eu sempre falo, a dica maior é: esteja consciente de tudo que você faz. Eu preciso ter consciência. O porquê que a gente come muito? Porque eu perco a minha consciência ali. Como assim? Eu tô comendo com o meu celular, assistindo um vídeo, eu tô comendo com a TV, eu abro a geladeira e eu começo simplesmente a pegar, né? Vamos ter uma caixa de bombom dentro da sua geladeira e você começa a comer com a cabeça no mundo da lua. Esteja consciente, porque quando você está consciente, você está sentindo o gosto, você está sentindo a textura, o sabor e você está sentindo que aquilo ali tá saciando. Então, automaticamente... Estar presente, realmente. Estar presente. Tá fazendo, né? É o que a gente fala de... Nossa, me corrija, porque assim, o meu inglês, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu e ele. Tem uma coisa que se chama Mindful Eat. Vai dar certo. O que significa? É estar presente comendo. Atenção plena ao comer. Entendeu? O que significa? Nossa, a gente está aqui bebendo um líquido. Eu sinto o gosto do líquido, eu tenho uma sensação, eu sinto como ele é, eu tenho a sensação na minha língua. Tudo isso faz eu ter consciência. Então, quando eu estou comendo lá um bombom, um negócio, um doce, compulsivamente, ou eu pego lá a bacia de bolo para comer, eu tenho que ter consciência. O que eu estou comendo, o bolo, ele é do quê? Chocolate, ele tem glacê, ele tem um glacê gorduroso e a massa tá muito molhada e eu como, olha, tá bem doce, olha como... Isso já vai dando aquela consciência e automaticamente eu vou tendo consciência também que eu estou satisfeita. Não fazer no automático. Não fazer no automático. Hoje é tão comum, né? Tudo. Quem não sai de casa às 7, chega às 7h15 no serviço e fala, nossa, eu nem percebi que eu tava dirigindo, tipo, opa, tô dirigindo, né? A gente faz tudo muito no automático, porque nossa mente o tempo todo tenta economizar energia. Então, a gente precisa sair do automático. Quando eu saio do automático, que eu tenho consciência do que eu tô fazendo, eu começo a entender tudo que eu faço, o porquê eu faço, eu começo a dar nome aos bois, e aí também entra essa questão da compulsão. Eu entendo quando eu tô satisfeita. E esse estar presente que você falou, ele é um baita remédio para a ansiedade, né? Muito, muito. A ansiedade, ela também vem de muitas questões, mas o estar consciente vamos colocar assim, a nossa ferramenta, não principal, mas uma das melhores ferramentas que nós temos. Eu não tô ali nem ali, eu tô aqui. Nem lá atrás, remoendo o que já foi, né? E nem lá na frente. Estou aqui. O que pode ser, que muitas vezes não vai. Não tá. Só pode ser que aconteça. É uma coisa que eu ensino para todo mundo, para meus pacientes e meus alunos. O amanhã não existe, nem o daqui a pouco existe. Nada existe. Existe o agora. Então, se eu não vivo bem hoje, amanhã vai ser péssimo e amanhã não existe. Então, eu tô preocupada. Vira uma sequência infinita de agoras vazios, né? Porque a cabeça tá sempre, não no agora, lá no depois. Então, estar presente é viver a vida. Estar presente é ter uma vida longa. Estar presente, eu estou presente. Eu sei o que está acontecendo na minha vida, eu não estou esperando o que pode acontecer. E isso vai até para uma percepção de tempo, né? Isso que você falou de ter uma vida longa, porque aquela vida o tempo todo no automático, fazendo algo, pensando lá na frente, é aquele dia que nos engole. Você vê, o dia passou, a semana passou, o mês passou.
a vida passou. Né? E aí tem uma vida de arrependimento. Eu podia ter feito, eu podia ser diferente. Podia, mas você viveu no automático, então não podia nada mesmo. Podia ter escolhido uma rotina que levasse a uma saúde melhor, né? Ao invés de estar sempre pensando lá na frente, não agora, e postergando aquilo e de repente estar olhando para trás e falar, nossa... É uma coisa que eu pratico muito na minha vida, né? Essa questão do Amanda do futuro vai me agradecer. Eu falo muito isso. Por quê? Para mim não deixar de fazer as minhas coisas agora. Porque eu tinha muito, eu sou psicóloga há quase 10 anos, eu tinha muito desse costume do amanhã eu vou, amanhã eu começo. Não, deixa ser, era quarta-feira. Segunda-feira, certeza sem falta. Chegava segunda-feira, eu falava assim, nossa, por que eu não comecei lá? Eu já tava bem aqui. Então, eu sempre tive isso. Então, hoje eu faço diferente. Sexta-feira, eu tenho que começar a academia, eu começo a academia sexta-feira. Porque segunda-feira vai ser mais fácil. Porque segunda-feira vai ser mais fácil se eu começo hoje. Tudo que eu faço hoje é mais fácil. E isso eu uso para coisas básicas na minha vida. Questão de estender roupa. Só se eu estender agora, quando eu chegar à noite, eu não vou precisar estender, eu só vou precisar descansar e dormir. Então, eu faço isso para tudo na minha vida. Tudo é agora. Claro, a gente tem que medir, né? Agora eu tenho que fazer coisas loucas, absurdas. Não, tudo dentro da realidade. Mas eu vivo o meu agora. Eu não deixo as coisas... eu tenho que resolver? Vamos resolver agora. Porque depois eu não vou precisar, então vai estar tudo tranquilo. Isso que você falou do fazer algo agora que a Amanda do futuro vai se orgulhar. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que estar muito presente na mente da gente, né? Sim. Se eu estou pensando em fazer algo ou em deixar de fazer algo, são reflexões importantes, né? Você pensar o que isso representa para mim daqui a 5 anos, Sim. por exemplo. Se eu fizer isso agora, se eu tomar essa atitude, continuar nesse caminho agora, o que eu vou colher disso em 5 anos? Ou se eu tomar a atitude de não tomar a atitude, porque isso também é tomar uma decisão, né? Ficar parado, não se mover com aquilo que tem que ser feito. Qual vai ser o efeito disso para mim daqui a 5 anos? Né? Exatamente. Até lembro de um livro que fala e dá o nome de um pensamento nesse sentido de efeito Merlin, que era um personagem de ficção que ele tinha uma previsão de futuro, mas na verdade porque ele enxergava a vida de trás para frente, não do jeito que a gente enxerga, né? Então, o ensinamento que aquela passagem coloca é a gente tentar pensar a nossa vida de trás para frente, e não daqui para frente, mas do final para cá, né? Sendo que, na verdade, muitas vezes a gente não está pensando nem daqui para frente, né? Que seria o mínimo, quanto mais pensar do fim para cá. Sim. Mas o que ele fala é assim, levar a mente lá na frente e pensar assim, como é que eu quero o final da minha vida? A gente falou em ter uma vida longa com uma morte súbita, como que eu me imagino, né? É um exercício de imaginação, como eu imagino, sei lá, com 90, com 100, chegando no final da vida, né? Aí vou voltar um pouquinho. Como é que eu me imagino lá, idoso, como é que vai ser minha vida? Eu vou ter filhos, netos, bisnetos, eu vou estar comemorando um aniversário com a casa cheia de gente, eu vou ter saúde para aproveitar aquela ocasião, eu vou estar com um corpo ainda saudável, com a mente ainda clara, né? Tá, então eu quero isso. Tá bom, então vamos partir daqui para cá, para trás, para chegar até onde eu tô. Para eu ter isso aqui com 90, como é que eu vou ter que estar com 80? Para eu estar assim com 80. Isso do ponto de vista de saúde física, de saúde mental, e a saúde mental é muito ampla, isso vai envolver o convívio social, familiar e tudo mais. Para eu estar assim com 80, o que eu tenho que fazer com 70, com 50, com 40, né? E desenhar esse caminho em volta, né? Sim. Para daí procurar seguir ele daí para frente. E isso me fez lembrar muito a questão das metas, que todo final de ano, gostando ou não, querendo ou não, meus pacientes estão fazendo metas. Não adianta. Tarefa de casa. É tarefa de casa, e a gente gosta de uma tarefa de casa na terapia. Tem que fazer metas, ninguém começa o ano sem saber o que você vai querer conquistar, o que você
planeja, o que você idealiza para aquele ano. E o que a gente faz? Não é só metas, isso eu ensino muito. Não é só metas, é como chegar nas minhas metas. Então, eu quero trocar meu carro em 2026. Né? Vamos falar que a gente está no final do ano. Como você vai fazer isso? Eu vou juntar tantos por mês para conseguir dar uma entrada tal e financiar o resto. Eu quero ler 5 livros no ano. Tá, e como que eu vou fazer isso? Eu vou comprar lá no site tal e vou ler livros de ficção e romance. Toda meta precisa ter um planejamento. É assim que eu consigo. Quero emagrecer. Pensamento vago, gerador de ansiedade. Exatamente. Quero emagrecer. Aí hoje você fica sem comer. Amanhã você come o dobro. Quero emagrecer. Como? Como você quer emagrecer? O que você precisa? Em quanto tempo? Como vai ser? O que eu preciso fazer? Quais médicos eu tenho que procurar? Como estão meus exames? Tudo isso. Exatamente. Então, não é só ter uma meta... que a gente fala, né, muito geral. Eu preciso saber cada passo do que eu faço para conseguir. Essa é a maior falha. Por que eu não consigo atingir minhas metas? Porque você não fez nenhum planejamento sobre as suas metas. Isso é para tudo mesmo. Não detalhou, não planejou, não subdividiu, organizou ela, né? Porque nossa mente fica assim, eu quero chegar lá. Beleza. E faz um mal danado para nossa mente, esse quero chegar lá e não chegar lá. Frustração, ansiedade, isso é o mínimo de começo. Isso, e a receita está pronta para que aconteça se aquela meta, como você explicou, não é dividida, organizada, realmente posta em prática, né? Iniciada, que eu acho um grande problema também, né? A pessoa põe uma meta como objetivo, mas ela não dá aquele primeiro passo, ela não se movimenta, ela não entra em um feedback positivo, né, dela conseguir ver que conseguiu dar um passo, e aí ela dá outro, mas é como você falou, para ela dar esse outro e esse outro, ela tem que ter a direção onde ela quer chegar. Se ela estiver seguindo de qualquer jeito, ela não vai a lugar. E as pessoas, eu fico impressionada isso, assim, as pessoas, elas esperam muita motivação. Elas esperam muita vontade de fazer. E a gente precisa entender que nós somos adultos, a gente não tem que ter vontade nem motivação, a gente tem que fazer porque é nossa obrigação. Porque nós somos adultos e nós precisamos fazer. Escolheu. Faça, não, eu repito isso, é uma frase da minha vida. Faça, não porque eu quero, mas porque eu tenho que fazer. Eu sou uma adulta. É o que eu sempre brinco. Crianças escolhem, adultos não, adultos fazem. Então, se eu preciso, eu tenho que fazer. É muito essa questão, que é onde a gente trabalha muito a mentalidade. Eu tenho que fazer, eu sou uma adulta responsável, se eu preciso, eu tenho que fazer, eu tenho que planejar, eu tenho que me esforçar. Eu não preciso esperar motivação, porque a motivação nunca vai vir se eu não começar. Motivação, ela vem no meio do caminho, ela não vem no início. Quando a pessoa começa a ver resultado. E o resultado é só quando eu faço, então assim, é onde a gente se perde. O que está no planejamento não dá para ser melhorado, dá para melhorar aquilo que está em execução. Você começa, não está fazendo tão bem feito assim, não está tão legal, você melhora e você ajusta, você continua. É aquele ditado, né, que é melhor feito do que não feito. Muita gente fala, melhor feito do que perfeito, uma coisa, é melhor feito do que não feito. Só faz, entendeu? Como? Não importa. Vai lá, né? Vai e faz. E eu tenho muito isso, eu posso contar meu testemunho, aquela coisa, né? eu sou uma pessoa que tudo que eu falo, eu faço. Ela fala, ela não faz, ela não sabe o tanto que é de... Tudo que eu falo, eu faço. Entendeu? Não tem essa, se eu falar assim, olha... Eu sei o que você está sentindo, é porque eu sei o que você está sentindo. Não é uma questão do... Olha, a gente tem que começar a planejar melhor. É essa questão do... Vamos comer consciente. Eu sei, porque eu faço isso, né? Eu venho de um processo, questão da minha família, de sobrepeso. A minha família tem uma genética, assim... Genética para tudo. Eu ganhei do sobrepeso. Podia ser olho verde, olho azul, magra, modelo. Eu vim com sobrepeso, entendeu? Essa é a minha genética. Então, respira 2 vezes 5 quilos, come um pouquinho, tá aí 10 quilos e fica feliz, entendeu? É assim. Então, minha mãe é uma pessoa bariátrica,
Meu pai está num processo de emagrecimento lá, bem, né, particular dele. E aí eu tenho esse problema. E aí, para aumentar tudo de vez, né, eu vim com alguns probleminhas, comecei a ter probleminhas de saúde também. E eu sempre entendi que eu não tenho escolhas a não ser cuidar da minha saúde física. Então eu dei academia, o problema é só meu, eu tenho que ir. Não quero ir? Tá bom, depois você chora, mas agora você vai. Nossa, hoje eu não tô afim de ir pra academia. Tá tudo bem, né? Você não querer ir, mas você tem que ir. Então, às vezes, eu até brinco, né, com a Jéssica também. Falei, Jéssica, você me dá oi na academia, porque eu chego de mau humor. Porque eu não quero estar lá, mas eu vou. Porque o ato de eu chegar na academia e falar assim, eu não queria vir, mas eu tô aqui, eu venci. Claro. Eu venci. E quando eu venço, aí a minha motivação, ela sobe lá em cima. Aí eu malho, eu faço tudo aquelas loucuras lá. E sai de lá bem, né? E sai de lá bem. Sensação de dever cumprido. Sim. Então, quando eu como, né, aquela coisa, quando eu como, que comida a gente gosta bastante, quando eu como consciente. Eu sei que eu não devo fazer 2 pratos de comida. Eu sei que aquilo ali me saciou. Eu queria comer mais, aí eu diferencio a fome da vontade de comer. Porque quando eu estou com fome, se você me oferece aqui um ovo cozido com sal, Amanda, ó, você tá com fome? Eu vou comer porque eu tô com fome, eu tô tremendo, tô com dor de cabeça, eu preciso comer. Quando a gente tá com fome, a gente come. Qualquer coisa, uma comida de verdade. Agora, quando eu tenho vontade de comer, toma aqui um ovo. Não, mas eu queria aquele risoles com ketchup e uma Coca-Cola. É vontade de comer. Então eu trabalho muito isso comigo mesma. A fome da vontade de comer. E aí eu consigo o quê? Comer consciente. Eu sei quando eu como, eu sei que, aqui eu posso estar exagerando, eu paro. Eu sei fazer trocas saudáveis, né? Eu não vou tomar um refrigerante, eu vou optar aí por uma água com gás, ou uma água, ou um suco, e assim por diante. Então, tudo que eu falo é porque eu faço. Né? E aí hoje eu estou em consulta com o Dr. Itamar. Minha vida vai mudar, entendeu? E é tudo isso, por quê? Porque eu entendi que eu não posso deixar para amanhã, porque antes eu tinha esse pensamento. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco agora eu tô desse jeito. Que eu preciso cuidar o dobro da minha saúde, porque lá atrás eu fui negligente. E esse monte de daqui a pouco acaba com a gente, né? Quando deixa de acontecer. Doutor, a hora que você vê meus exames, doutor, entendeu? Mas é isso, acaba com a gente. Pra quê? E acaba, assim, com a nossa capacidade de confiar na gente mesmo, que a gente pode. Sim. Quando uma coisa... tem que iniciar, né? Você falou, vai, faz. Uma coisa... Faz de novo, aquilo vai começar a se acostumar. Tem uma coisa muito legal, doutor, que a gente aprende quando a gente aprende mais sobre a questão do emagrecimento, a questão do mindfulness, né, dentro da alimentação, que é uma questão, assim, de... não é o comer consciente que a gente fala, mas é uma questão de resistência à fome. A gente aprende que eu preciso ser resistente à fome. Eu sinto fome, mas é fome ou vontade de comer? Essa resistência à fome me torna menos frustrada. Vamos colocar assim, me torna, não deixa eu ficar tão frustrada com as situações da vida. Porque o fato de ser resistente à fome me torna mais determinada, me faz entender que eu suporto algo que é meu, um desejo assim que muitas vezes falam, um desejo incontrolado, eu controlo esse desejo e automaticamente a minha mente entende a ser resistente aos desafios da vida. Então, quando eu tenho resistência à fome, quando eu aprendo a ser resistente à fome, à vontade de comer, eu começo a me tornar resistente para todas as outras coisas da minha vida. Então, eu começo a ver os problemas de forma diferente, as dificuldades de forma diferente, eu começo a me tornar resistente. Então, isso, e assim, quando eu aprendi isso, foi extremamente... Isso é muito legal. Vai conseguir evitar uma compra compulsiva, uma briga desnecessária. Sim, né? Você aprende a ser resistente a todas as situações. Se você resistir a uma vontade de comer, e não a vontade de comer, te faz resistente a todas as outras situações da sua vida. Por isso que é uma área da vida que quando você começa a pôr ela nos eixos, a vida começa a se organizar. Sim. Né? Por tabela, as coisas começam a se organizar. A gente estava conversando um pouco sobre isso aqui outro dia com o Oséias sobre a atividade física, né? Sobre a musculação.
Então, quando a pessoa começa e ela faz como você falou, ela vai, mesmo sem vontade ela vai, mas ela pratica aquele exercício e ela começa a perceber que ela é capaz, ela começa a vencer ela mesma dia após dia e evoluir naquilo e ter progresso, ela começa a transbordar aquilo para outras áreas da vida dela. Sim, e é comprovado cientificamente, que eu adoro uma comprovação científica, né? É comprovado cientificamente, o cardio, ele é uma das melhores medicações para ansiedade e depressão. Porque quando eu falo assim, eu sei o que você está passando, principalmente, né, que eu falo, mas eu ando muito triste, eu sei o que você está passando. Antes, quando eu estava no processo de descobrir o porquê eu tinha uma melancolia tão profunda, uma tristeza tão profunda, que foi quando eu descobri a desregulação na tireoide, né, tireoide Hashimoto, né, descobri ela, enfim, né, minha parceira, ela vai ser resolvida. Eu entrei num quadro depressivo, porque ela dá uma alteração, né? Ela dá uma disfunção no humor. E eu entrei num quadro depressivo e eu comecei a tratar a depressão, né? Muita gente fala, meu Deus, uma psicóloga tá tratando depressão, melhor tratar do que deixar. Eu sou dessa linha. Eu não tenho problema, eu vou lá no psiquiatra bem bonitinho, falo, olha, tá acontecendo isso. Vou lá na minha terapia e falo, olha, é o seguinte, uma coisa está errada, não é meu, me ajuda, resolve. Porque a gente nasceu para ser feliz, a gente não nasceu para ficar sofrendo. Então, quando eu fui e não melhorava, eu tomava medicação e não melhorava, até o ponto que eu fui, a gente fez uma investigação maior e eu descobri. Então, assim, nesse ponto, o que me ajudou a sair desse fundo do poço que eu me sentia, né? Nesse quadro depressivo que eu me sentia? Cardio, a corrida. A corrida foi uma das melhores medicações que eu tive. E eu estudei muito sobre, porque eu falei, não, eu vou tentar de tudo. Água benta, foi de tudo, assim, medicação, água benta, e vai dar certo. Porque depois a gente não sabe nem qual foi o milagreiro, a gente só sabe que deu certo. Mas eu pesquisei muito, assim, e eu falei, se isso daqui me ajuda, eu vou comprovar, porque se for verdade mesmo, todo mundo agora vai ter que fazer isso aqui que eu conheço. Pegar no pé da galera. Dito e feito. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo. Estou há um ano e meio tentando fazer algo que eu consegui hoje. Eu fiquei 1 ano e meio, doutor, tentando ir na academia para conseguir depois de 1 ano e meio. Ir todos os dias na academia e fazer corrida 3 vezes por semana, que era o que eu queria. 1 ano e meio. Que eu não ia na academia hoje porque eu tava chorando, tava desanimada, eu tinha trabalhado muito. Fala, tudo bem, mas amanhã eu vou. E amanhã eu ia. E todos os dias eu recomeçava. Nossa, falhei de novo, tudo bem. Fecha a janela, vai de novo, vamos lá. Eu fazia isso todos os dias, até que é aquela coisa, respeita o seu processo. Eu respeitei o meu processo 1 ano e meio para hoje. Ir na academia, correr, me alimentar bem. Agora tá dando um outro passo na minha vida, na minha saúde para melhorar, né, aqui com o senhor. Então é tudo isso. E a gente precisa respeitar todo o nosso processo, porque tem gente que em 1 mês resolve tudo. O meu foi 1 ano e meio. Cada um tem o seu processo, a gente só não pode desistir. E quando eu falei da janela, né, uma coisa também que eu ensino muito. Quando tá chovendo, você esquece a janela da sala aberta. Qual que você faz? Você vai lá e fecha a janela. Por quê? Para não molhar mais do que já molhou. Dieta, academia, atividade física é a mesma coisa. Nossa, eu falhei na dieta. Ai, dane-se, agora deixa. Vai lá, agora já foi. Não, fecha a janela. Você vai deixar a noite toda chovendo dentro da sua casa? Não. Entendeu? Então, eu falhei... Menos mal molhar um pouco. Do que molhar tudo. Então, assim, eu falhei, eu faltei, eu não consegui. Tá tudo bem, fecha a janela, começa de novo. Tenta ir na hora que dá, vai de novo. Nossa, eu furei a dieta. Tá bom, furei agora. Vamos beber água, vamos seguir em frente, fingir que aquilo ali, episódio único. Não quis ir na academia hoje? Tudo bem, vai amanhã, sem falta. É isso, é fechar a janela. E é o que esse 1 ano e meio, é o que eu ensino, mas que 1 ano e meio eu vivi. Todos os dias eu fechava a janela. Pra quando eu falar, um dia eu consegui. E eu gravei um vídeo, eu consegui fazer o que eu queria. Por quê? Eu fui todos os dias fechando a janela. Todos os dias eu fui recomeçando, até que eu consegui. Que legal. Isso eu acho muito, muito precioso para quem está ouvindo, né? Para mim, para quem está em casa. Porque às vezes a pessoa vê quem conseguiu e acha que foi fácil, não tá na pele do outro, não viveu a vida do outro. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, né? Então, é não desistir. Aquilo que é importante não pode ser desistido, não pode ser abandonado, né? Então, esse exemplo que você deu, 1 ano e meio,
tentando, não teve essa, já que não deu certo essa semana, larga a mão disso, vou abandonar. Não dá para abandonar, era importante para você, né? E você foi insistindo, melhorando, né? Aprendendo, melhorando, até aquilo acontecer da forma que tem que acontecer. Sim, por isso que eu falo, o que eu ensino, eu fiz, eu faço. Eu não falo nada que não, eu falo porque eu sei, eu falo porque eu vivi, eu falo porque eu estudei. Então, por isso que eu falo, que eu acho, né, eu acredito, assim, que as minhas terapias, eu sou muito genuína. Então, eu rio com meu paciente, se precisar eu choro com ele, a gente abraça, a gente segura na mão, vai dar certo, a gente pula, a gente canta, a gente faz o que for preciso. Entendeu? Porque eu sei o que ele tá passando, eu sei o que ele pode fazer e eu sei que dá certo. Só que nem sempre vai dar certo tão rápido. Por isso que a gente tem que ter calma. O meu foi 1 ano e meio. Tá bom, eu sempre quero que seja antes das pessoas. Mas é o processo. Né? E a mentalidade. Eu não desisti. Tive dias péssimos. Eu não desistia. Todos os dias eu pensava comigo, eu preciso me vencer. Hoje eu preciso me vencer. Amanhã depois eu resolvo, mas hoje eu preciso. Por isso, eu sempre foquei no hoje. E é algo que, assim, apesar de difícil, esse pensamento que você falou, ele é lógico até, né? Se você não desiste de algo, se você persiste, caminha um pouquinho, mas não quer recuar, para ali, caminha mais um pouquinho, tá devagar, mas você vai mais um pouquinho naquele objetivo, e ele pode ser de qualquer objetivo, ele pode ser conseguir ir na academia todo dia, ele pode ser, sei lá, qualquer objetivo importante para a vida da pessoa, reconstruir um relacionamento familiar, ela pode ser conseguir se controlar na comida, né? Se a pessoa tem esse pensamento e ele passa por dificuldades, mas ele não desiste, ele vai mais um pouquinho, ele vai chegar. Não tem como ele não chegar, né? Se ele tá indo mesmo aqui devagar, ele vai chegar. Doutor, 30 centímetros é melhor que nada. Com certeza. 1 centímetro é melhor que ficar parado. Desistir e voltar lá atrás. Então assim, não aguento. Tá, faz 1 centímetro, anda 1 centímetro só. Hoje, amanhã talvez você consegue 10, hoje você consegue 1, tá tudo bem, faz no que você consegue, desde que você faça. Esse sempre foi o meu pensamento. E às vezes a pessoa olha pro objetivo lá da frente e ele vê ele muito longe. E ele se desanima, né? Eu falo com o pessoal aqui, às vezes, sobre atividade física. Mas eu não vou dar conta de ir pra academia 5 vezes por semana. Hoje eu não faço nada. Como é que eu vou fazer musculação 5 vezes por semana? Vai caminhar. Não, mas todo dia não dá para mim. Vai caminhar 2 vezes por semana. Sim. Daqui a pouco você caminha 3, daqui a pouco você está caminhando 5, daqui a pouco você criou um hábito na sua vida de tirar um tempinho do seu dia para fazer aquilo que é importante. Exatamente. Aquilo depois já virou um hábito. Agora vamos mudar um pouco essa atividade física. Ao invés de só a caminhada, vamos colocar um exercício de força aqui. Agora você vai para a academia 2 vezes na semana, os outros 3 dias você caminha. E vai escalando. E esse é o planejamento. Que nem o maior erro das pessoas é esse. Ter o objetivo e achar que você vai conseguir de primeira fazer tudo. Não vai. Nossa, eu vou voltar para academia. Você não vai todo dia. Tem essa noção. No máximo você vai 3 vezes na semana. E você já foi muito para quem não ia. Já foi muito. Né? Então é isso. Consegui manter 1 mês, 3 vezes na semana. Agora eu vou aumentar para mais 1. E aumenta para mais um, aumenta outra atividade, começa a pegar gosto, as coisas começam a ir acontecendo. Nada é do dia para noite. Eu volto a repetir, o meu foi 1 ano e meio, nada é do dia para noite. E quanto mais a gente respeita o nosso processo, melhor. Eu perdi minha família, nada do dia para noite. Você vai reconquistar aos poucos e você precisa respeitar todo o processo. Perdi um emprego, nada do dia para noite. Você tem que entregar currículo, você tem que ter paciência, tem que recomeçar. Nada do dia para noite. Então, assim, e eu falo, a minha mentalidade, ela me faz sempre conseguir as coisas que eu almejo, né? A minha mudança para Guarantã. Eu recomecei. Eu tinha uma vida em Sinop e eu recomecei em Guarantã. E muitas pessoas, nossa, você vai sair de Sinop para ir para Guarantã? Eu falei, eu posso sair de Sinop para ir para qualquer lugar. Aonde eu estar vai dar certo. E dito e feito. Hoje em Guarantã eu tenho uma vida
muito melhor do que eu tinha em Sinop. Como que realmente o que eu queria realmente fazer, que era atendimento clínico, é ter uma vida mais estabilizada, com horários mais flexíveis, cuidando melhor da minha saúde, da minha família. Então, aonde eu estiver, eu vou conseguir fazer. Isso é a cabeça. Nossa, Amanda, depois de quase 10 anos, você vai recomeçar? Vou. E vou recomeçar quantas vezes for preciso, porque cada vez que eu recomeço é melhor. Eu sempre tive isso. E é a mentalidade que faz a gente conseguir. A minha mente, o meu emocional estava preparado para mim conseguir tudo. Hoje, né, entrei num processo de cuidado maior com a minha saúde física, principalmente. A minha mente está preparada. Eu preparei ela bem para... É só um momento difícil aqui que a gente vai ter que enfrentar. Daqui a pouco tudo vai melhorar. Eu vou estar melhor. E aí as coisas vão melhorar também. É isso aí. Muito bom. Doutor, uma dúvida, assim, pontual, de algo que eu ouço muito e que eu vejo sempre claramente ali um vínculo com a parte emocional em relação à alimentação. É algo que, inclusive, para mim, sempre foi um problema. Hoje que eu estou conseguindo lidar um pouco melhor. É em relação voltando à alimentação, as porções e a questão de não deixar sobrar. De colocar uma quantidade de comida e ter que comer até o final, e às vezes não está precisando comer mais, mas terminar aquela refeição. Que dica, que orientação você dá para esse problema? A orientação que eu dou para tudo que você vai pegar, pega metade. Eu gostei de 7 blusas, pega 3. Vou pegar 2 conchas, pega 1,5 ou 1. Tudo que você tem vontade de fazer, faz metade dela. Você terminou de comer, eu tô com fome, peraí. Conversa. Espera um pouquinho. Conversa, porque são 15 minutinhos ali, 10 minutinhos para você sentir a comida no seu estômago, né? O senhor sabe melhor que eu. Então, conversa. Opa, saciado. Não tem comida no meu prato, eu coloquei menos. Entendeu? Ainda sinto fome. Aí você vai pegar metade da metade. Eu sei, isso é pra tudo. Nossa, eu quero beber um copo todo de Coca-Cola. Pega metade. Porque todo mundo tem essa questão. Porque qual que é a nossa cultura? Tanta gente passando fome, você vai jogar comida fora. Olha o desperdício. É a nossa cultura. Sim. E a nossa cultura também come muito. Ouvido, né? Desde a infância, isso Sim. a gente leva para a vida adulta. E não, você tem que comer o que você aguenta. Sobrou, quando sobra não é muito. Vai jogar fora? Infelizmente, a gente vai ter que jogar fora. Sim. Infelizmente. A gente não tá desperdiçando nada, mas você não pode comer aquilo que você não aguenta mais. Mas isso é da nossa cultura. Nossa, que desperdício. Tanta gente passando fome, né? Isso é muito sério. Mas aquele arroz ali, vamos colocar aquele feijão que sobrou no seu prato, não vai adiantar muita coisa também. Não vai levar ele para alguém. Você não vai levar. Então, come o que você consegue. Entendeu? E é algo que eu ensino para minha filha. Come o que você consegue. Que às vezes ela fala, nossa, eu não aguento mais. É o que você consegue. Então para, né? Chega. E a gente ensina muito isso. E é sempre não come pelo olho. Não come pelo olho. Você pode repetir. Pega menos. E é sempre isso. Pega menos, só come o que tá ali no prato. Não come mais. Algo que eu aprendi uma vez assim e me ajuda nisso é que assim, eu entendi que quando comeu, né? Terminou de comer, todo mundo comeu o que julgou necessário. E sobrou, aquilo ali é resto. Não tem o que eu possa fazer. Não tem. É resto. A única decisão que eu tenho a tomar é onde eu vou pôr aquele resto. Eu posso pôr ele no lixo ou posso pôr ele dentro de mim. Sim. Se eu colocar ele dentro de mim, não vai me fazer bem. Não vai. Porque eu não estou precisando mais daquele alimento, ele vai ser um excesso, ele vai me trazer problema. Então, se assumir que ele é resto e só ver esses dois destinos para ele, então faz mais sentido. Né? Porque você não vai pegar aquele resto do prato de comida e dar pra alguém, porque o resto, você vai dar o resto pra alguém, coisa horrorosa, né? Eu acho isso muito feio. Nossa, o que sobrou você dá pra alguém. Não, você tem que dar algo bom pra alguém. É isso. Vai doar roupa, você dá aquela roupa rasgada? Não, você vai dar uma roupa boa pra alguém. Então é nesse sentido, você não vai dar o resto da sua comida pra ninguém. Então a destinação, infelizmente, né, é o lixo, ou você aprende a pegar menos.
Boa estratégia. Então você aprende. Boa. Eu quero pegar metade do que você tem vontade. É a sua fome a metade. Deixa as coisas se organizar, deixa a grelina subir, né? Da saciedade. Quando fica no estômago, ela começa. É muito bom isso. Que ela se gere mais em mim, esse negócio aí. Bom, então, uma excelente conversa com a doutora Amanda. Aprendi bastante aqui hoje, acredito que você que nos assiste também, então gostaria de novamente te agradecer por estar aqui hoje conversando com a gente. Acredito que a gente vai fazer isso mais vezes, porque o assunto é enorme. Infinito. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. E se você quiser deixar alguma mensagem, algum recado para o pessoal que nos assiste, fica à vontade. Meu maior recado é faça terapia, de preferência comigo. E meu Instagram, né, que é psicóloga Amanda Dedrino. É isso, eu sempre estou lá postando muitas dicas, muitas reflexões e mostrando que a vida não é um morango, mas dá certo. Dá para fazer um mousse zero açúcar com muitas proteínas. Então agradeço também a você que nos assiste, né? Esse foi mais um episódio do nosso Vida Longa e Morte Súbita. Então, se você gostou do nosso bate-papo de hoje, se foi útil para você, aprendeu alguma coisa aqui hoje, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta e que também vai se beneficiar disso aqui que a gente conversou. Então, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, me seguir também lá no Instagram, dr.itamarlinhares, e até a próxima. E para todos nós, uma vida longa e morte súbita.